Olá pessoal, hoje nosso tema na aula de Teologia do Novo Testamento é a primeira epístola de Pedro. E eu queria aproveitar e já ler com vocês dois versos do capítulo 4 dessa epístola, 12 e 13, que dizem assim: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Bom, a epístola de Pedro, ela é atribuída então a esse apóstolo, é uma tradição muito forte, dá essa autoria a Pedro. Foi escrita com bastante certeza em Roma, né? E um dos objetivos, né, que motivaram a escrita dessa carta, o maior desses motivos é encorajar cristãos que estão ali diante da perseguição eminente. Interessante que Pedro usa a palavra Babilônia nessa carta para se referir a Roma. E na sequência existe uma grave perseguição de Nero aos cristãos. Então há tanto uma perseguição motivada por pagãos e, consequentemente, no futuro existe uma perseguição oficial motivada pelo próprio império aos cristãos. Então Pedro, ele já está fortalecendo os cristãos diante das perseguições já existentes e da eminência da forma mais cruel que essa perseguição passará a ter em pouco tempo. Então essa é assim uma das razões dessa carta. Existem outras particularidades, mas a principal são essas, né? E é uma carta circular, ou seja, ela não é destinada exclusivamente a uma igreja, ela pode ser lida e aplicada em outras, né? E essa é uma das características também dessa carta. Bom, ela trata aqui alguns pontos, né? Sobre o dualismo temporal, a ressurreição de Cristo, a escatologia, ela trabalha também, o contraste entre o mundo maligno e o céu, tem uma perspectiva de Pedro acerca da pessoa de Deus. Também tem sobre a cristologia, tem a expiação, como que ela é entendida em Pedro nessa carta, aquele ponto sobre a descida de Cristo ao Hades, e a questão da vida cristã, né? A vida cristã. Então, esses pontos aí são todos debatidos aqui e explicados no RLET, mas o que eu selecionei para essa aula curta, objetiva, é como que Pedro apresenta a questão do sofrimento humano, né? Eu acho que é excelente, fundamental estarmos baseados na perspectiva de Pedro sobre a questão do sofrimento humano nesse ponto que ele toca aqui, porque não é apenas um tratar do sofrimento humano nas questões gerais da vida, naquele sofrimento por aflições físicas, pela falta de comida, males naturais, tipo doenças, sofrimento causado por tragédia, enfim, aquilo que a gente diria que são sofrimentos naturais do modo como a humanidade se encontra. Não é esse tipo de sofrimento que Pedro está fortalecendo a igreja aqui para os cristãos aos quais ele está se dirigindo. O que Pedro tem em mente é o sofrimento, né, que os homens são chamados a suportar por serem cristãos. Então veja bem, numa época em que o sofrimento cristão está sendo minimizado, seja por forças externas à igreja, poderíamos colocar aí a mídia, que dá pouco destaque. Eu estava lendo agora na Gazeta do Povo, que cristãos estão sendo massacrados, né? Na questão ali por militantes muçulmanos em alguns países da África.
E a gente não vê a mídia falando, a gente não vê a ONU falando, não vê nem Papa falando, né? De modo que possa minimizar o sofrimento dessas pessoas. Se há, é uma coisa muito velada, muito... Agora, existe também a perseguição ideológica, né? Existem, a gente percebe assim, sendo cercado a convicção cristã em termos até jurídicos. Estava vendo agora a questão que o STF está trabalhando para aprovar a bigamia, ou seja, são valores que vão se chocar diretamente com o cristianismo, com o fato de sermos cristãos, e que sim, pode trazer sofrimento para nós nessa medida, e esses sofrimentos eles podem se tornar mais violentos com o passar do tempo. Enfim, a perseguição, nesse ponto, por uma questão de convicção, por uma questão de fé, por uma questão de vida relacionada a essa fé, e como isso pode ser considerado nocivo para a sociedade. Porque um dos pontos que deve ser puxado no início da perseguição dos cristãos é a seguinte: que os cristãos necessariamente não faziam oposição revolucionária a modelos políticos, a gestões de governo, religiosos e tudo mais, mas eles expressavam convicções de fé e eles viviam as suas vidas com a sua perspectiva ética e moral com base na fé cristã. Isso foi considerado uma ofensa por muitos do início das perseguições. Um exemplo clássico é o seguinte: o monoteísmo cristão. Por quê? Porque o monoteísmo cristão, ele era considerado ateísmo, dependendo ali do local e até do império. Por quê? Não era proibido ser cristão, o problema era ser apenas cristão. Como que o cristão não iria adorar o imperador, não iria cultuar o imperador, né? Então aí surgiam os problemas de perseguição. Então a carta de Pedro, ela serviu para sustentar todas as gerações futuras de cristãos que passaram por duras perseguições, e o ápice é o período dos mártires, que vai até o ano 300 ali, depois de Cristo. Bom, então é esse sofrimento que a carta está se dedicando. Veja, no 4,19 ele diz: portanto, os que sofrem Bom, esse é o sofrimento, tá? Mas antes de ler esse texto, o que é a questão? Ele vai dar, dentro desse tema do sofrimento humano, ênfase a Deus como a providência divina, né? Deus e a sua providência diante desse sofrimento. E aí vem o texto que eu estou falando, que é 1 Pedro 4,19, que diz: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Glória a Deus por isso. Pois bem, Deus está fortalecendo o seu povo, Deus está diante do sofrimento também por causa da fé. E o sofrimento por serem, cristãos. Então a ênfase, veja bem, o qual resiste firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão em cumprimento entre os vossos irmãos no mundo. Então aí ele está falando dos da Ásia já, ele não está falando só dos de Roma, ele está mostrando que existem cristãos sofrendo por todos os lugares no mundo por causa da sua fé. Esse sofrimento é seguir o exemplo de Cristo. E aqui o texto do capítulo 2, verso 21, que diz: porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha, isso emociona por quê? Porque o nosso Mestre Jesus Cristo, ele sofreu por nós, ele morreu por nós. O seu exemplo foi construído em cima de sofrimento e de morte, humilhação. Então, o sofrimento que nós podemos enfrentar por causa da nossa fé é, de algum modo, seguir o exemplo de Cristo também. Então, isso é um conforto para nós, né? E aqui, um ponto essencial na compreensão do sofrimento por causa da nossa fé.
A nossa resposta diante desse sofrimento em relação à nossa fé não deve ser apenas uma resposta passiva, ou seja, eu aceito, estou sofrendo por causa de Cristo e está bem. Uma morbidez, uma coisa cinza, né? Uma resposta cinza, vamos dizer assim. Não. Olha que emblemático isso, porque o sofrimento que o cristão sofre por causa da sua fé deve promover nele regozijo, alegria, de algum modo isso vai acontecer. Então há toda uma exposição aqui no LED, que você pode ler depois, na página 794, mas o texto bíblico dá essa garantia, e nós vemos no verso 6 e 7 que diz assim, vou começar do 5, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estáis contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, há no sofrimento cristão uma mistura toda de regozijo, de dor, de sofrimento, claro, mas de regozijo, de aperfeiçoamento da fé, de purificação do nosso ser diante de Deus e da satisfação, da esperança pela recompensa que essa fé tem para nós, que não se trata apenas de coisas materiais, mas se trata da união com Cristo e como tudo isso, de um modo maravilhoso, misterioso, glorifica Cristo. Então nós precisamos estar firmados em Cristo, sustentados em Cristo, para que possamos passar por tudo isso e ainda ter um regozijo. Não é uma negação da dor e do sofrimento que a experiência gera no ato da perseguição, no ato do sofrimento, mas é estar consciente de que tudo aquilo é apenas um momento, porque aquilo que Cristo tem reservado para nós é muito maior, e isso nos torna capazes de ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, se até passarmos pela morte, que é o que significa testemunha de fato. A palavra testemunha significa isso. Por isso os mártires são chamados testemunhas. Pessoal, pensem nisso, olhem essa aula com carinho. Vocês vão passar no ministério de vocês e talvez muito sofrimento. Então estejam fortalecidos no Evangelho de Jesus Cristo. Leia a carta de Pedro e deixe Deus edificar a sua vida. Um grande abraço.